Nosso Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que por ela Tu nos fala ao coração, Pai, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança em Ti, de que estamos aqui para levar essa palavra de libertação. E conosco, Deus, abençoa a Tua igreja reunida nesta noite, e faça, nosso Pai, com que essa palavra traga para o nosso coração o despertamento que precisamos para sermos instrumentos do Senhor na realização da Tua obra nessa terra. Fala-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Cada um de nós tem a sua própria história, que começa no dia que nós nascemos e que recebemos a nossa certidão de nascimento, e que termina quando se lavra o nosso atestado de óbito. Então, termina aí a nossa jornada, a nossa caminhada. E uns têm uma jornada mais longa, outros jornadas mais curtas, mas a verdade é que todos nós temos uma trajetória para percorrer. E nunca sabemos o que está pela frente. Aqueles que têm uma trajetória tranquila, têm uma história abençoada, têm uma história de progresso em todos os aspectos. Tem aqueles que têm uma história de frustração, de tristeza, de fracasso. E todos esses dependem do Senhor. A última canção que cantamos aqui falou de promessa. E eu fiquei acompanhando e pensando, a maior promessa que Deus já fez nesta terra foi enviar o seu Filho para nos resgatar, para nos tirar da escravidão do pecado. Só Deus resgata você. Não há nenhum outro ser no mundo que pode lhe tirar da escravidão do pecado. Depois de Isaías se dispor a ser um dos candidatos, a ser um candidato, porque depois dele ter a sua iniquidade tirada e o seu pecado perdoado, ele ouviu a voz do Senhor e pôde perceber que havia um plano em curso ali, um plano de enviar mais um profeta para o ministério profético. Mas não havia um candidato. Esse plano tinha sido feito pelo próprio Deus, envolvendo a Trindade. Quando ele disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quando ele diz quem há de ir por nós, ele nos faz entender que ali estava a Trindade que tinha arquitetado aquele plano. E ele entrou ali no tempo deprimido, como eu disse, e alguma coisa sobrenatural começou a acontecer. Primeiro ele viu os serafins que estavam ali, cada um tinha 6 asas, e ele viu aquele movimento. Com 2 eles cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aonde quer que você vá, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Todas as coisas que você bate o olho, você vê a glória do Senhor. Isso aqui foi feito pelo Senhor. Ele viu os serafins voando uns para os outros e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu fico imaginando, meus irmãos, que depois ele falou a causa de tanto medo. Eu creio que ele ficou ali deprimido, e o medo foi tomando conta da sua vida. Eu creio que só as psicólogas aí devem imaginar o que ele estava passando ali, porque era a impureza em frente à pureza absoluta. Aquilo foi como se fosse um choque térmico. Ele sentiu ali o temor da morte. Quando ele diz: sai de mim que vou perecendo, esse ai foi um ai de desespero mesmo.
Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, venho de uma cultura, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele estava naquela agonia, às vezes eu fico pensando, os serafins estavam ali, e quem sabe antes de vir aquele que estava com a brasa, veio outro vendo o seu desespero e disse: o que é com você? Está num ambiente tão tranquilo, um ambiente de paz, um ambiente de santidade, e o porquê de tanto pavor? E ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E o serafim voou para ele, trazendo uma brasa viva, tirara do altar com uma tenaz, e chegou e tocou em sua boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios. Tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele colocou aqui o verbo no presente, algo que iria acontecer daqui a 740 anos. Ele colocou no presente. Ele não disse: um menino vai nascer. Se um menino nos nasceu, a sua convicção era tamanha que ele já via esse menino nascido. Esse menino era Jesus Cristo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, ele deu as características, seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E nós vivemos, meus irmãos, nesse mundo de um povo que tem as suas costas viradas para Deus, de um povo que quer caminhar num caminho traçados por si mesmo, e não lembrando de que Deus um dia enviou esse menino que nasceu para abrir um caminho, o único caminho que possa nos levar a Deus. Sem dúvida alguma podemos afirmar que os problemas que envolvem as nossas vidas são decorrentes do pecado, da nossa desobediência a Deus. O pecado é uma realidade na vida de todos nós, como foi nos tempos de Isaías. Nós somos dessa origem, meus irmãos, pecaminosa. Salmo 51, verso 5 diz que: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A gente já nasceu dessa semente, deteriorada, né? Uma semente má. Já nascemos dessa semente. O apóstolo 1 João 1,8 diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Isaías também nasceu dessa semente, e a sua impureza, essa impureza que lhe levou a tanto temor no templo, era decorrente do pecado. É o pecado que nos traz tristeza, é o pecado que nos traz frustrações, é o pecado que nos traz medo. E quando nós nos aproximamos de Deus, passamos por uma experiência semelhante à de Isaías, nós podemos nos tornar heróis e heroínas, porque não vamos mais confiar na nossa capacidade, no nosso poder, mas vamos viver pelo poder de Deus em nossas vidas. Então, meus queridos, não se assuste quando estiverem passando por provas, e nem se acomodem em lamentar e em blasfemar, mas busque ao Senhor, porque o profeta Isaías mesmo diz que esse pecado nos separa de Deus. E uma vez separados de Deus, nós ficamos fragilizados. Nós ficamos sem condições de sermos vitoriosos nas nossas lutas. Isaías 59, 1 e 2 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar,
nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Para onde você se dirige quando se encontra deprimido? Para onde você se dirige quando está diante de um problema? Vai apenas lamentar? Vai apenas blasfemar? Ou vai saber que há um Deus que cuida de nós? Mas a boa notícia que podemos dar é que essa história pode ser mudada. Pode ser mudada no meio do percurso. E todos nós que estamos aqui passamos por isso. Nós estamos caminhando também de costas para Deus. Mas um dia encontramos Jesus Cristo. E a partir desse instante Ele mudou a nossa história. Foi assim que aconteceu com Isaías. Depois dessa depressão tremenda, foi à casa de Deus. E ali Deus mudou a sua vida. E transformou aquele homem covarde, aquele homem que temia a morte, aquele homem que gritava: ai de mim que vou perecendo. Transformou em um dos maiores profetas que nós conhecemos. E ele dedicou a sua vida para que essa palavra pudesse chegar hoje a nós e que nós pudéssemos usufruir dela, abrindo o nosso coração para Jesus, aceitando como nosso Salvador. A palavra de Deus diz que todos pecaram, nós não escapamos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e precisamos voltar para o Senhor e só Jesus pode fazer isso. Você pode mudar a sua história hoje. Jesus está aqui, Ele diz que quando está 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Todas as vezes que nós nos reunimos para pregar a palavra de Deus, nós sabemos que Ele está ali, operando pelo Espírito, para que o nosso coração se abra e possa aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Em João 14,6 Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só Jesus pode lhe levar a Deus. E você pode receber essa salvação porque o preço, gratuitamente, porque o preço já foi pago por Ele. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar. E é esse sangue que 1 João diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa a quantidade de pecado que você já tenha cometido até agora, importa reconhecer que esse pecado pode lhe levar ao inferno e que, abrindo o coração para Jesus, você pode receber essa salvação que lhe garante a morada no céu. E a nossa maior necessidade, meus irmãos, é o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Esse é o maior bem que nós podemos ter nesta vida, e nós precisamos valorizar isso. E por isso Isaías, ele se preocupou muito com isso. Isaías 55, versos 6 e 7, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torna para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.